Dê um bom dia para o povo, pastor Robson, e nos ajude aí, vamos juntos em Lucas 1 fazermos esse estudo, pode ser? Queridos, mesmo sendo longo, eu queria destacar de todos os eventos que tivemos destacados no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Eu queria começar com um versículo. Já vou dizer aqui o versículo, mas não vamos lê-lo agora, que é Lucas 1, 37. Ok? Olha, nós estamos vendo aqui que Lucas ele foi uma pessoa que pesquisou. Ele não escreveu os evangelhos colocando ali algo que ele praticamente vivenciou no dia a dia ao lado de Jesus. Não, ele pesquisou, conversou, foi orientado com certeza pelo Espírito Santo, e ele narra a história de Zacarias e Isabel, que eram como Abraão e Sara, não é? Tinham limitações pela idade para que Isabel fosse mãe, concebesse filhos, não é? E nós vemos ali agora também uma outra questão bem delicada, não é? Maria ainda estaria para ser desposada, ainda virgem. E ali acontece algo miraculoso, também um chamado a Maria para ser a mãe do Filho de Deus. Nós vemos aqui agora também outros destaques, que na predição do nascimento de Jesus, Deus estava já colocando João Batista, que teria esse nome exatamente dado por Deus. Interessante, né? Que os pais, os parentes, você já deve ter aí situações na sua família, né? Por exemplo, nasceu uma sobrinha, nasceu um neto, ou nasceu o próprio filho mesmo seu, e como que os familiares se empolgam, te visitam e dizem assim: olha, põe esse nome, põe aquele, olha, esse aqui é mais bonito, e você, não, eu estou pensando nesse. E é possível que alguns de vocês até mudaram aquele nome que estava primeiro na sua mente e colocaram outro, por influência de alguém. Eu acho tão interessante quando eu estava lendo isso aqui, sabe por quê? Porque o nome, ele tem relevância. Era dado nomes pelo significado que ele daria pelas circunstâncias, ou pela missão, ou pela alguma questão familiar ali, em que estivesse relacionado àquela criança, aquele nascimento. Então, nome é importante, tão importante que eu faço aqui um parênteses, no céu, talvez Deus, você que não gosta do seu nome, fique tranquilo. Não vá ao cartório trocar de nome agora, não vá, não faça isso, porque Deus estará nos dando um novo nome lá no céu, amém? Você que não gosta, né? Eu gosto do meu nome, vai dar um novo nome com um significado. Ele mudou alguns nomes na Bíblia. E eu achei interessante que, nesta confusão que as pessoas fazem para dar nomes aos filhos, né? Ali, sugestões, um dos sinais de que era Deus que estava no comando, fazendo um milagre na vida de Isabel e seu esposo Zacarias, é que ele falou: você vai ficar mudo, você não vai falar. Você duvidou, então não vai falar. Você só vai falar no meu tempo. E qual foi o tempo que João abriu a boca? Quando eles estavam reunidos, discutindo: põe Edson, põe Edson. Eu, não, põe Robson. Não, Robson não, põe Daniel. Põe João Rodrigues. Põe esse nome. A família Ide ali reunida, querendo dar nome ali àquele menino. Aí o Zacarias, agora tentando falar, aí pede uma tábua, vai escrever e sai o nome que Deus escolheu para ele, João. Interessante que agora nós vamos ao texto. Diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que mais você aprendeu, queridos, sobre esta direção clara de Deus? Se para ele nada é impossível. Irmã Angélica, pode falar. Interessante aqui, por exemplo, quando a gente lê aqui no verso 9, a Bíblia diz que Zacarias, naquele dia,
ele entrou no turno dele e a função dele seria queimar o incenso, né? A Bíblia fala que hoje isso são as orações. Ali representava já, enquanto aquele cheiro suave subia, subia com as orações, as orações. Eles eram intercessores naquela época. Mas é interessante aqui que, no verso 13, a Bíblia diz que o anjo disse a Zacarias: a tua oração foi ouvida. Qual era a oração de Zacarias? Ele, imagine que ele tinha um desejo muito profundo de ter um filho. A Bíblia diz isso. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então, Deus ouviu a oração desse homem, que ia ali queimar incenso, que era um dos intercessores pelas orações, e agora Deus está realizando um grande milagre. E aqui nós vemos, antes do verso 37, né? Aqui, olha, quando Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, porque para aquela que diziam ser estéril. Então, muitas vezes, nós, seres humanos, nós é que limitamos a Deus. Por isso que ele diz aqui, para Deus não há impossíveis. Aquilo que os seres humanos dizem, muitas vezes não é o que Deus diz, né? Então, bênçãos especiais acontecem na vida do povo de Deus que serve a Ele fielmente. Zacarias era um homem fiel. Sua esposa, a Bíblia diz que ela era da linhagem de Arão. Então, eles viviam uma vida realmente diante de Deus. Viver uma vida diante de Deus vale a pena, vale a pena. Então, mais do que nunca, nós precisamos estar consagrando a nossa vida a Deus, porque para Deus não há impossíveis. Hoje, como o Doro orou, mais do que nunca hoje, nós precisamos interceder, orar a Deus pela salvação das almas. Eu vivo suplicando a Deus. Eu sou uma mãe que tenho a alegria de ter 2 filhos, um casal, que eu amo muito, muito, muito. Mas meu casal hoje está afastado. Mas eu creio no poder do Espírito Santo. Eu vou continuar intercedendo diante de Deus. Essa vontade de evangelizar também. Eu estou feliz que o governo de Solange aí, que presente Deus está dando para nós, trazendo Solange esta manhã para estar aqui conosco também. É uma pessoa que nós estamos discipulando. Então, aquele sonho nosso colocado nas mãos de Deus, aquele sonho nosso colocado nas mãos de Deus diariamente, crendo, né? Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que Deus nos abençoe, que nós coloquemos realmente a nossa vida nas mãos dele, que nos acheguemos confiadamente, como a Bíblia diz, ao trono da graça. Que Deus deseja um coração realmente inteiro, dedicado a ele. Obrigado por suas palavras sábias, irmã Angélica. Pois não, Doranei? Não, eu só ia completar a sua fala, Angélica, que a nossa resposta deve ser exatamente essa, a de Maria, né? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a sua vontade, a sua palavra. Então, essa deve ser a nossa resposta, né? Para Deus não existe impossível, mas a minha resposta deve ser: aqui estou, Senhor. Cumpre em mim a tua palavra, me conduza, me leve ao ID, né? Me faça cumprir a tua vontade. Você, aliás, nós, né? Você ora pelos seus 2 e eu oro pelos meus 3, né? E a gente não vai parar de orar até que Deus cumpra a palavra dele. Ele está dizendo aqui que não existe impossível na palavra dele. Então, a palavra dele vai se cumprir. Nossos filhos vão de voltar em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Doranei. Obrigado, Angélica. Então, pastor, falou aí, né? Mostrando sobre a oração de Zacarias, e estava ali, né, na hora de Deus dizendo que ele ia ter o filho. São aqui que o que mais a gente hoje santo e é o nosso, é a rotina, né? O Senhor tem me levantado as mãos, eu estava consegui dormir mais, eu digo: Senhor, eu preciso como, né? E aí
E aqui, essa é uma promessa que ele vai cumprir. Ele já está cumprindo, mas que é justamente isso. Nada Obrigado, é é isso. impossível. Tá bom? Então, essa eu acredito que está dizendo que, olha, veja, não vai acontecer, mas já está, com certeza, ele vai garantir para nós aí. Oi. Obrigado. Sua conexão não foi tão boa, mas acho que conseguimos entender, tá bom? Obrigado por sua Ok. participação. Pastor Robson, um fechamento aí também, já que faltou agora você dar aquele toque especial do que você Veja, chamou a atenção. nesse- eu ia destacar uma coisa. Algumas coisas aqui que chamam a atenção, muita coisa, né? Tem muita coisa. Você tem 2 cânticos aqui muito bonitos, né? De exaltação a Deus, o cântico de Zacarias, o cântico de Maria, depois de passar pela experiência, né? De ter sido chamado por Deus. Mas há 2 aspectos, 2 coisinhas que eu queria mencionar aqui. Primeiro, a Angélica já até começou falando aí o caráter dos chamados, né? Aqui o texto diz, no verso 6, né? Que Isabel e Zacarias, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, nós vamos ver que Deus, quando chama alguém para uma obra especial, ele chama aquelas pessoas que têm consagrado a sua vida, que buscam viver em harmonia com a vontade do Senhor, cumprindo a sua palavra. E é interessante que, por mais que fossem fiéis, né? Ontem, no pequeno grupo, a nossa lição falou sobre Abacuque, uma fé inabalável, né? Você continuar confiando mesmo quando suas orações não são respondidas. E a gente fica olhando aqui, Zacarias e Isabel oravam por um filho há tanto tempo, né? Até chegar ao ponto em que era impossível, naturalmente, para eles terem um filho. Já tinha, a idade já estava avançada de ambos, mas eles permaneciam fiéis ao Senhor, mesmo não tendo a sua oração respondida. Eu achei interessante isso. Então, a gente precisa permanecer fiel, mesmo quando aquilo que a gente pede a Deus não acontece do jeito que a gente quer. Então, eles vinham orando, 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 e nada, 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 nada. Passou a fase de ter filhos, não é? Mas eles continuavam fiéis ao Senhor, firmes ali na fé. E agora Deus, não é? Atende a oração, porque para Deus não há impossível. Não é? Ainda que a gente espere muito tempo, e chegue um tempo que a gente olha assim e diga, agora não tem mais jeito. Não é? Não tem mais jeito. Tem jeito, sim, porque quando é da vontade de Deus, a coisa vai acontecer, né? Porque para Deus não há impossível. Mas eu queria destacar essa questão do caráter deles, né? Permaneceram firmes a despeito de não terem aquilo que eles tanto almejavam. Destacando só essa questão do caráter de Zacarias, de Isabel e de Maria também, não é? Então, Deus escolhe pessoas que estão realmente com o coração nas mãos dele, né? Que tem consagrado a sua vida. E uma outra coisa que me chamou a atenção quando fazendo aqui o Revivados é sobre João Batista, o que diz aqui sobre João Batista no verso 15. A gente está aqui orando, buscando, clamando pelo Espírito Santo, e o texto diz no verso 15 que João Batista seria grande diante do Senhor, não beber vinho nem bebida forte, e que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Olha que privilégio, né? Olha que bênção na vida de João Batista. João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, né? Alguém cheio, foi escolhido por Deus e cheio do Espírito Santo. Que obra fez? Agora você olha para a vida de João Batista, homem que foi cheio do Espírito Santo e teve um ministério curto, mas cumpriu a sua missão de preparar o caminho para Jesus Cristo, né? Que nós possamos clamar ao Senhor para também ser cheios do Espírito Santo. É isso que estamos fazendo aqui cada dia, né?
Muito obrigado pela participação sua e de todos. E o que eu penso nesse momento, diante de cada parte da Bíblia, cada estudo, cada oração. Ontem eu estava na minha dupla com o Daniel aqui, conversando sobre a importância do ID no livro de Marcos, a nova ênfase ali. E eu vou encerrar algo aqui dizendo algo interessante. Sabe, queridos, eu e você estamos vendo, às vezes, algo impossível. Angélica e Doranei já disseram, eu estou trabalhando dentro de uma impossibilidade humana, conversão. Conversão não é um ato seu, não é você que terá poder de convencer pessoas. Salvação é um ato de Deus. Ele atrai, ele conduz, ele traz no seu tempo certo os seus filhos. Ele trouxe a Iraneide no tempo certo, ele está trazendo a Hilda, ele está trazendo a Viviane, ele está trazendo a Carmen, ele está trazendo os seus, porém, nós queremos dar ajudas a Deus. Só nós, todas as vezes que você vê o homem tentando ajudar a Deus, deu problemas. Vocês conhecem a história de Abraão, não é? E Agar. Vamos ajudar a Deus. Queridos, não ajudem a Deus. A maior ajuda é confiar nas impossibilidades, nos milagres, no Mar Vermelho abrindo, confiar em Deus, nos milagres de Deus. Enquanto o ser humano não confia em Deus, ele perde batalhas. Ele é destruído, ele é machucado, ele é enfraquecido, ele fica desanimado. Você precisa confiar em Deus. Para Deus, nada é impossível. Se ele te chamar para uma missão como chamou Maria, para Deus, nada é impossível. Se ele te chamar para uma missão como foi a de Isabel, confie em Deus. Se ele te chamar, queridos, confie. Para Deus, nada é impossível. É impossível. Pois não, pastor? Amém. Queridos, então, nesse momento, eu vou pedir a você que agora comece a pensar numa impossibilidade, algo que humanamente já está definido para um lado que te deixou triste. E acredite no milagre que Deus possa, que ele ele realizará se você confiar nele. Você tem situações, provavelmente, que esteja deixando suas lágrimas rolarem algumas vezes no seu canto secreto de oração. Você vê, às vezes, aqui de 192 pontos que nós tivemos conectados, hoje estamos com 74. Onde estão essas pessoas? Você já ouviu pessoas dizendo para você, como eu ouvi ontem, pastor, esse negócio de direto na madrugada, que vocês estão ficando loucos, se cumprindo a profecia de que Ellen White disse que quem começasse a clamar, buscar o Espírito Santo, seriam chamados assim. Queridos, parece impossível que alguns membros acordem e despertem. Parece impossível que uma igreja de Laodiceia vai cumprir a missão e terminar a pregação do evangelho como está o ID em Marcos. O ID em Marcos não dá ênfase ao discipulado, dá ênfase à pregação. E eu comentei nas madrugadas, eu só vou concluir com isso. Queridos, isso me chamou muito a atenção, porque a Bíblia é clara. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E se não houver a pregação no dia do juízo, eles não vão dizer, peraí, eu ouvi uma pregação, sim, eu ouvi a exposição do evangelho, eu ouvi o convite, eu rejeitei. E todo joelho se dobrará diante de Deus, sabe por quê? Porque nós vamos cumprir o ID de Marcos, ID, pregai. Alguns terão o dom para pregar, e nós vamos ter que pregar, nós vamos ver queridos que não vão aceitar a pregação, mas agora tem um detalhe, os que aceitaram o ID, aceitaram a pregação, aceitaram o evangelho, aceitaram Jesus, se batizaram, como agora nós vamos conhecer aqui daqui a pouco a Viviane, e vamos conhecer os que vão se batizar hoje, só que se eles também não tiverem o ID, discípulos indo para discipular, acompanhar, como Jesus acompanhou 3 anos e meio, vocês verão que muitos dos que se batizam, Satanás consegue tirar também do reino dos céus. Então é importante a pregação, o ide pregar, mas é importante o ide fazer discípulos. Sabe, queridos, qual é a missão impossível que Deus está dando para você? Ore pelos impossíveis.
Deus está querendo derramar o Espírito Santo e fazer que milagres como em Maria, pessoas com caráter totalmente ali nas mãos de Deus para serem moldados, um caráter que precisa ser moldado. Deus está querendo fazer impossíveis hoje na vida dos que estão aqui. Provavelmente é um relacionamento, é um casamento desfeito que parece impossível se refazer. Talvez seja um filho que se enveredou por caminhos que você sabe que ali é de morte. Talvez seja impossível a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu não sei qual é o impossível, mas desse texto de hoje eu destaco: para Deus não há nada impossível. Ah, pastor, mas eu não tenho fé. Confie em Deus. Queridos, eu acho que você também teve outros pontos importantes na leitura de hoje. Mas, por favor, persevere buscando o batismo do Espírito Santo, que os impossíveis serão vistos na sua vida em breve, porque Jesus já está voltando.